Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Se eu tiver um indutor, nesse indutor eu aplicar uma corrente através, por exemplo, de uma fonte de corrente que a gente até viu, né, como representada no circuito. Então eu estou aplicando aqui uma corrente. Não importa muito de onde ela vem, mas eu sei que ela pode ser representada matematicamente desta forma aqui, ó. IM seno de ômega t. Sendo que M é um valor máximo da corrente e ômega é a sua frequência ou a sua velocidade angular. Então a corrente está aqui apresentada. Essa corrente circulando por esse indutor, aqui vai surgir, vai aparecer aqui uma tensão. Mas como que eu obtenho esta tensão, professor? Usando esta equação. A tensão aplicada aqui, ela vai variar com o tempo, assim como essa corrente está variando. Mas como que ela vai variar? Uma função seno de ômega t, igualzinha à função da corrente. O detalhe é que a tensão vai estar 90 graus à frente da corrente. A função da tensão vai estar 90 graus à frente da corrente. Lembra da simulação que nós colocamos lá, que no GeoGebra, em que o seno estava adiantado 90 graus do cosseno? Pois é, aqui é bem semelhante. Aqui nós temos só seno, tá? Mas o que está acontecendo é que a onda da tensão está 90 graus à frente da onda da corrente. E esse valor aqui de Vm, eu consigo calcular por esta relação aqui. Uma vez que eu tenho Im e tenho XL, eu consigo calcular Vm. E aí eu tenho então como obter a tensão aplicada aqui no indutor quando eu circulo por ele uma corrente qualquer. Por isso que eu coloquei na forma aqui de letras, literal. A resposta está correspondente aqui à forma literal. Se eu tiver I máximo aqui, eu vou ter V máximo, sendo que a relação é dada por isso aqui. Agora, o seno de ômega t continua adiantado de 90 graus. Da mesma forma, se eu aplicar uma tensão no indutor, por exemplo, através de uma fonte de tensão, gerando uma onda senoidal desta forma aqui, a corrente que vai circular vai ter esta forma aqui. É essa a resposta do indutor à corrente alternada. Eu tenho a onda de tensão e aqui eu tenho a onda de corrente. Bom, professor, mas o senhor não falou que a onda da tensão estava adiantada de 90 graus em relação à corrente? Mas aqui ela não está para trás? Pois é, no gráfico aqui dá a impressão que ela está para trás. Mas imagine, eu sou uma formiguinha e estou caminhando sobre o eixo dos tempos. Imagina que você é um minúsculo ser que está caminhando aqui sobre o eixo dos tempos. Quem você vai encontrar primeiro? A onda da tensão ou a onda da corrente? Se você estiver caminhando no sentido do crescimento do tempo, você encontra primeiro a onda da tensão, depois de 90 graus você vai encontrar a onda da corrente. É por isso que ela está adiantada, porque ela parte primeiro que a onda da corrente. Mas quanto é essa distância? 90 graus.
E aqui está o gráfico da tensão e o gráfico da corrente. Veja, eles têm o mesmo período. As ondas têm o mesmo período, não muda o período. Seno de ômega t, tanto para a tensão quanto para a corrente. O que muda é a defasagem. Aqui existe uma defasagem de 90 graus, a tensão está 90 graus à frente da corrente. E evidentemente que vai mudar o valor máximo. O valor máximo eu calculo por XL, reatância indutiva. Mas lembra, a reatância indutiva, o XL, não é ômega vezes L? Ah, então eu já posso colocar aqui ômega vezes L vezes IM para calcular o valor máximo da tensão. Aqui, ó. O valor máximo da tensão é ômega L vezes IM. Pô, mas de onde que veio esse ômega L mesmo, professor? É o XL, a reatância indutiva. É uma lei de Ohm isso aqui, se você pensar bem. Porque V é igual a RI. Só que no lugar de R eu estou usando XL, reatância indutiva, porque eu estou trabalhando com indutor. Então XL vezes I. Mas o XL é o ômega L. Então já coloco aqui o ômega L. Facilita para mim obter o valor máximo da tensão quando eu tiver o valor máximo da corrente. Aqui é seno de ômega t. Se a corrente tiver uma defasagem, eu repito a defasagem aqui, ó, sem problema nenhum. Só não posso esquecer de somar 90 graus. Então, a tensão, eu sempre estou 90 graus à frente da corrente. Se a corrente já tiver alguma fase aqui, se ela já estiver defasada, começar aqui depois, não tem problema. Eu repito esta fase aqui, só que não esqueço de somar 90 graus, para o caso do indutor. Então, para uma corrente representada desta forma, onde eu tenho um valor máximo, seno de uma determinada frequência angular vezes o tempo, mais uma fase, que pode ser uma fase positiva, uma fase negativa, né? Ela pode começar um pouquinho para frente aqui, começar um pouquinho para trás do zero, a minha onda de corrente, sem problemas. Como que eu construo a minha função da tensão? Bom, a parte do seno eu vou repetir a mesma frequência angular, vou repetir a mesma fase aqui, sem problemas, isso aqui não tem mudança. Somo 90 graus, tá? Aí eu posso fazer a soma, né, do θ aqui com 90, se a fase da corrente for mais 10, eu somo 10 com 90, aí vai ficar 100 aqui. Se for menos 5, eu somo com 90, vai ficar mais 85, não tem problema, mas eu repito, ó, a mesma situação que está aqui, somo 90. Esta vai ser a minha tensão no indutor. E o valor máximo da tensão, professor, como é que eu calculo isso? Ômega vezes L vezes IM, sendo que L a indutância do indutor. O IM já está dado, o ômega também deve estar dado, assim como o L deve estar dado. Eu consigo calcular o valor máximo da tensão que vai aparecer aqui. Pronto, já consegui construir a tensão, a equação, a função que representa a tensão no indutor devido à passagem de uma corrente por ele. Então, esse é o comportamento do indutor em corrente alternada. O que ele faz, basicamente, se nós formos reduzir em duas coisas, é provocar uma defasagem na tensão e multiplicar o valor da corrente por ômega L aqui no valor máximo. Então, esses são os dois efeitos
do indutor quando eu passo por ele uma corrente elétrica que varia no tempo de acordo com essa função senoidal. O tempo aqui é a minha incógnita. Assim como aqui também. Os outros valores são todos numéricos. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.